Muito bem, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. A gente está dando a consecução aqui ao nosso curso de empreendedorismo dentro do projeto ECT Academy, e hoje o que a gente vai estar apresentando a vocês, a gente já falou muito sobre as condições e as estruturas necessárias para falar em empreendedorismo. A gente vai falar um pouquinho com vocês sobre o que é o perfil do empreendedor, afinal, né? Quer dizer, o que é que caracteriza, dentro de um dos pilares do que a gente está chamando de empreendedorismo, lembrando, o primeiro pilar, o primeiro pé do empreendedorismo, nesse triângulo de sustentação, é sem dúvida alguma a noção que o empreendedor tem que ter na gestão do seu risco, ou seja, do que é que ele vai assumir como responsabilidade, como possibilidade material, temporal, de infraestrutura, a mais diversa ordem de gestão das coisas que ele precisa assumir. Então, quando a gente está falando em empreendedorismo, a gente não está falando em assumir risco, apesar de assumir risco ser algo intrínseco, ser algo que na prática não tem como fugir. O que a gente está sugerindo é que o empreendedor tenha uma clara noção do que são os riscos do negócio, quais são os elementos que ele precisa gerir. Bom, se ele precisa gerir alguma coisa, e a gestão que a gente chama de alguma coisa, no caso do empreendedorismo, são as questões das habilidades técnicas. A gente vem falando muito nas nossas sessões presenciais sobre as habilidades técnicas, e nesse sentido a gente tem seguido uma divisão que é mais ou menos convencional, que são dos dois grandes padrões de habilidades: as habilidades rígidas, que envolvem os conhecimentos perenes, vocacionados, que envolvem a relação do indivíduo ou da organização com o seu nicho mais específico, de forma mais duradoura no mercado, e a gente está falando, por outro lado, sobre uma relação igualmente importante, que é com as habilidades suaves, né? O que a gente chama das habilidades que fazem toda a diferença na vida do empreendedor, não só como uma área vocacionada, um assunto cujo qual ele tem de ter um domínio amplo, mas as habilidades que envolvem se capacitar financeiramente, que envolvem conhecer áreas adjacentes do mercado, que vão ser habilidades menos rígidas, menos perenes, mas que têm um papel igualmente importante. E, por último, a gente tem falado, apenas para a gente recapitular, sobre o que a gente vai tratar um pouco hoje aqui, né? Que é a questão desse perfil do empreendedor como um conjunto de habilidades que ele precisa saber manejar do ponto de vista comportamental. Ou seja, ser empreendedor é uma atitude, é um comportamento que a gente sabe que cada um de nós, seja como membros de uma equipe ou como líderes de equipe, nós precisamos assumir. Então, o que a gente está chamando aqui de fazer o empreendedor nascer é fazer surgir uma atitude, um comportamento, já que ninguém nasce empreendedor, né? Quer dizer, claro que alguns de nós têm, de forma natural, habilidades que envolvem, especialmente as habilidades sociais, né? Que eu bato muito na tecla, que são muito importantes para a gente falar em empreendedorismo. O empreendedorismo é uma atividade social, ninguém empreende, nem compra, nem vende, nem negocia, nem comercializa nada que não seja entre pessoas. As máquinas, os instrumentos, os conhecimentos vêm a dar aceleração, a catalisar as relações entre as pessoas. Então, é extremamente importante que isso seja muito bem notado, que isso seja muito explícito, que as relações se dão no âmbito do que a gente chama de empreender de pessoa para pessoa. Então, a gente está falando que se há uma relação de pessoa para pessoa, ou de pessoa para pessoas, como a gente quiser, expandindo, falando em escala, a gente precisa falar de comportamentos e de atitudes intrinsecamente necessárias para o bom transcorrer dessas relações sociais. E dentro desse bom transcorrer, algumas pessoas têm, certa forma, uma facilidade, um talento, mas outras não. E todas as duas precisam de algo em comum, de se tornar empreendedor, de assumir que é preciso se esforçar, se capacitar, se organizar, buscar apoio, ingressar em uma jornada que busca essa realização pessoal e essa realização coletiva, mas assumindo que algo que ninguém ainda faz ou que alguém faz e ela pode fazer tão bom quanto ou melhor, ela assume que pode fazer e busca fazer. Entrega resultados, às vezes, onde ninguém sequer acredita.
Então, muitas vezes, o que a gente está chamando aqui de fazer o empreendedor nascer não é necessariamente criar onde não existe. Ou porque a pessoa já tem as habilidades, ou porque, de fato, a pessoa busca essas habilidades, ambos os perfis vão na mesma direção. A direção de que alguém busca melhorar. Não existe empreendedorismo sem busca perpétua por aprimoramento. Quando a gente está falando aqui nessas visões sobre o empreendedorismo, é sempre bom a gente estar ressaltando visões que a gente sabe de que se faz a diferença, de onde existe a diferença. Ou seja, quando a gente fala da nossa visão, essa nossa visão, ela precisa estar andando lado a lado com exemplos de pessoas que a gente conhece que fizeram a diferença. O empreendedor, ele é, como a gente mesmo disse, vai repetir e vai repetir sempre que puder, ele tem uma relação social com o meio. Ele tem uma relação sempre de compreender as relações humanas no seu entorno. E nessa busca por compreender essas relações humanas, ele olha para si, para a sua própria visão, ele olha para as oportunidades em volta e ele olha para exemplos de outras pessoas que fazem a diferença. Até porque o que a gente está compreendendo como empreender é necessariamente a capacidade que uma pessoa tem de não necessariamente criar algo. Ok, alguns empreendedores são inovadores. Alguns empreendedores criam negócios, ideias, produtos, mercadorias, serviços. O que é que a gente vai chamar de criação empreendedora? Mas principalmente em produtos ou serviços, eles vão criar a partir de algo novo, juntando peças que ninguém tinha juntado ainda, chegando a conclusões lógicas e utilizando técnicas e tecnologias que ninguém tinha utilizado ainda. Mas, em princípio, nem todo mundo que empreende é inovador. Às vezes, o empreendedor ele é apenas um bom realizador de ideias que já existem. Ele aprimora a realização de ideias que já existem. Então, quando a gente olha para essas oportunidades, muitas vezes elas são triviais e nem sempre elas são, como na linguagem da inovação se fala, disruptivas. Elas nem sempre vêm quebrar ou criar um novo mercado. Então, o empreendedor ele olha para si, mas ele olha para o entorno. Ele observa quem está fazendo a diferença e como ele pode ou somar ou concorrer. Então, esse olhar de aprimorar a si mesmo para aprimorar sua relação com o mundo, olhando o que tem em volta como referência, é o dia a dia do empreendedor. E a gente sempre ressalta que essas são habilidades extremamente necessárias. Porque, como a gente está colocando aqui para vocês, a ideia do que é empreender é um ciclo perpétuo. É um ciclo que envolve ora otimismo, ora confiança, ora coragem, ora resiliência. Não existe um empreendedor que cumpre uma missão pura e simples e ali para. Eu faço até a vocês a sugestão de reflexão dentro do nosso conteúdo sobre qual empreendedor, que é um paradigma, que é um exemplo de empreendedor que vocês conhecem, que seja, na prática, capaz de, na sua história, ter dado uma contribuição e esse produto ou esse serviço que o empreendedor criou, ou que ele desenvolveu, simplesmente parou de ser aprimorado e chegou a um patamar em que não precisa melhorar mais. Isso não existe. Seja por motivos que são elementarmente voltados para a competitividade, seja por motivos que são elementarmente voltados para a necessidade do cliente, seja por motivos da própria obsolescência que um produto inovador pode assumir. Em um determinado momento da história, há muitos anos atrás, o telefone com fio, sempre cito como exemplo, o telefone como um paradigma, um produto que se tornou parte de uma cadeia de serviços global e que atingiu um patamar que eu acho que ninguém aqui hoje consegue dizer que vive sem usufruir ou de telefone ou de redes de comunicação telefônicas. O telefone virou um produto desses produtos, em que faz uma diferença estrondosa na vida das pessoas, que já foi o telefone com fio uma diferença estrondosa, depois o telefone celular, depois o telefone celular foi aprimorado para o smartphone, as pessoas já estão utilizando dispositivos, como chama, wearables, ou os vestíveis, né, como relógios, fones de ouvido, lapelas, que são os pós-telefones, né,
são, evidentemente, apoiados por um dispositivo telefônico capaz de receber ondas, receber sinais, mas também de distribuir sem necessariamente estar segurando na linha, o tempo todo trocando informação, e assim a tecnologia continua evoluindo. Seja porque, é difícil até dizer, porque os clientes têm novas necessidades, ou porque o mercado impõe novas competitividades, dado que uma coisa está umbilicalmente relacionada à outra. Tudo bem? Vamos continuar? Para a gente compreender isso de forma muito clara. O ciclo do comportamento empreendedor é um ciclo perpétuo. Ele é um moto contínuo. Ele é um moto contínuo que envolve, e daí é que vem a grande complexidade de ser um empreendedor, competências e habilidades que não são, em hipótese alguma, meramente teóricas. Na verdade, quase todo empreendedor fala a mesma coisa, que o empreendedorismo é a primazia, o domínio da prática sobre a teoria, das condições do mundo real, que são imponderáveis sobre a realidade. Daí vem a ideia de que, mesmo que nós tivéssemos o melhor laboratório possível, que nós tivéssemos as condições instrumentais das mais avançadas, nós jamais conseguiríamos. Não existe a possibilidade, do ponto de vista científico, de uma reprodução em laboratório ou de uma simulação do que é o dia a dia de um empreendedor. É claro, é natural que a gente consiga entender o empreendedorismo como algo científico. No entanto, entendê-lo como científico não pode dizer que a ciência é capaz de reproduzir o empreendedorismo. Por quê? Porque o nível de variáveis, a quantidade de variáveis, a dificuldade em falar em um padrão contínuo da rotina do empreendedor faz com que a gente não consiga predizer o que são os riscos, os sinistros, os fatos novos, os elementos relevantes, os competidores que vão entrar e vão sair do mercado, ou seja, a cadeia de fatos que leva o empreendedor a fazer o seu dia a dia acontecer é muito complexa e não pode ser reproduzida in vitro. Mas o que a gente pode fazer, e é o que nos interessa aqui de fato fazer nesse curso, é constituir com vocês uma trilha formativa de conhecimentos que mostre que vocês terão ferramentas que não vão simular a realidade, mas que vão trabalhar na direção de preparar para a maior variedade possível de circunstâncias. Dado que o empreendedor ele não controla o mundo, ele só controla o seu próprio comportamento, ele só controla a si mesmo. Então, quando a gente fala no foco em comportamento, não é querer dizer que pura e simplesmente o mindset vai fazer diferença. A gente tem visto no nosso curso recorrentemente que, nas sessões presenciais, que além de uma questão comportamental, existem técnicas necessárias, ou seja, o empreendedor precisa se capacitar, o empreendedor precisa acessar crédito com uma taxa de juros baixa, o empreendedor precisa de máquinas eficientes que ajudem, já que uma vez ele devidamente capacitado, precisa focar em questões gerenciais e o máximo de atividade braçal possível ele pode e deve delegar para máquinas, e o empreendedor também precisa de um ambiente seguro, de um ambiente juridicamente, de um ambiente materialmente seguro. Ele precisa de uma variedade muito grande de fatores que vão constituir o que representa de fato ser um empreendedor. Não é pura e simplesmente uma questão de consciência. Mas por que a gente bate na tecla da importância da consciência? A gente bate na tecla da importância da consciência porque é o comportamento do empreendedor a única coisa, prestem bem atenção, o nosso comportamento, o comportamento empreendedor, a nossa atitude, a atitude empreendedora, o fazer, o acordar, levantar da cama e fazer que todo ser humano passa, é a única das variáveis, das dimensões do empreendedorismo que está estritamente, se é que está, né? Porque muita gente acredita que a gente não controla sozinho o nosso próprio comportamento, a gente depende de hormônios, depende de saúde, depende de toda uma relação sistêmica com o meio, mas a que nós temos a maior probabilidade de ter autonomamente controle e determinar rumos é o nosso próprio comportamento. Além do nosso comportamento, nós não temos gerência, nós não temos governança sobre nada do que acontece em volta. De modo que
Focar no nosso comportamento é focar nas coisas que estão sob o nosso controle e fazer a nossa parte da melhor forma possível. Não há dúvida de que quem não faz a sua parte, o meio não faz a parte por ele. Então, quando a gente fala nesse comportamento, em resumo, a gente está falando de um conjunto de capacidades que transformam ideias e oportunidades em ação, ou seja, que criam as condições e as competências e as habilidades que ajudam a probabilidade de sucesso a aumentar nas ações, seja por conta de projetos, ideias ou referente a algo ao próprio empreendimento. Quando a gente fala no comportamento, a gente está falando em qualidades e ações, obviamente, que tornam o indivíduo mais propício ao sucesso. Ninguém quer focar no fracasso. O único foco que a gente tem no fracasso, que eu diria que é muito importante, é o foco em como evitá-lo, mas jamais observando o que pode dar errado, sempre com uma atitude extremamente positiva. E essa atitude positiva envolve, especialmente no que a gente chama de empreendedorismo do século XXI, habilidades, capacidades, mas uma consciência também do que é empreender, que leva em consideração que o mundo é da diversidade. Todo mundo tem ouvido muito falar do mundo como diversidade, especialmente relacionado aos assuntos das matrizes de comportamento, de nichos de mercado, que cada vez mais emergem com importância e um peso significativo para a gente falar em grupos consumidores. Algumas pessoas interpretam isso como uma futilidade politicamente incorreta, mas não é. Quando a gente está falando aqui sobre mercados como o mercado voltado para animais de estimação, por exemplo, ou mercados voltados para a inclusão digital e social de pessoas com transtornos como déficit de atenção e hiperatividade, ou do espectro do autismo. Quando a gente fala em mercados voltados para a inclusão de pessoas que têm deficiências físicas ou mentais, hoje a gente está falando para pessoas com diferentes pigmentações de pele. Quando a gente está falando de inclusão a partir da questão do gênero e de uma cultura não violenta, a gente está falando de diversidade. Mas a diversidade também diz respeito não só aos nichos de mercado, porém, também as habilidades que uma equipe tem que ser. Porque, como a gente já aprendeu, especialmente nos esportes coletivos, né, que são algo extremamente importante para a gente olhar paradigmas de táticas voltadas para sucesso e vitória, o pessoal que trabalha com coaching volta-se muito para a questão do esporte, e a gente também não ignora nessa discussão sobre empreendedorismo, é que nem todo mundo precisa ter a mesma função, as mesmas habilidades, nem todo mundo precisa ter as mesmas características no time. O time pode ser diferente entre si. Você pode ter pessoas mais rápidas, pessoas mais lentas, pessoas mais criativas, pessoas melhores em negociação, outras pessoas que sejam boas em gestão, outras pessoas que sejam boas em finanças, pessoas mais extrovertidas, pessoas mais introvertidas, e nada disso é um problema. Todos os tipos de pessoas são importantes, porque ninguém empreende sozinho, ninguém sabe tudo, ninguém faz nada sozinho. Então, o empreendedorismo, ele é intrinsecamente, ao ser uma atividade social, uma atividade que seja e é naturalmente coletiva. Isso é muito importante, porque coletividade sem diversidade é algo vazio. Quando a gente fala nessa diferenciação, inclusive dentro de uma equipe, de um time de empreendedores, ou de uma rede de pessoas voltadas para o empreendimento, a gente nem sempre vai estar falando que todas as pessoas que estão envolvidas naquele tipo de atividade são necessariamente empreendedoras, inclusive. É perfeitamente possível que num time você tenha pessoas que queiram mudar o meio ou aproveitar as oportunidades, que queiram trabalhar com a incerteza, que vão perseverar até o sucesso, aceitando fracassos o quanto puder. Esse é o perfil típico do empreendedor, do tomador de risco, do que assume essa questão de que é possível fracassar. Evidentemente, ele vai gerir muito bem qual o limite de perdas que ele pode ter nesse fracasso, mas ele pode ter o sucesso. E ele vai apostar na incerteza, se preparando, assumindo uma atitude positiva e indo na direção do sucesso. Já há pessoas que não são assim. Pessoas que assumem um papel que busca a entrega de resultados nas condições já existentes, que acreditam em fazer as coisas com maior segurança, que quer fracassar o mínimo possível, que evita o fracasso e tem um certo pavor de qualquer tipo de risco. Essas pessoas não são necessariamente empreendedoras, elas são realizadoras, mas elas são igualmente importantes. Elas são igualmente importantes por quê?
Porque nem todo mundo num ecossistema vai ser empreendedor, nem todo mundo vai ser patrão, nem todo mundo vai ser proprietário. Algumas pessoas pura e simplesmente vão fazer a sua parte e ponto final. Algumas pessoas não vão querer o risco. Algumas pessoas vão preferir a segurança, vão preferir a estabilidade, não precisam e não têm sonhos voltados à liberdade material ou geográfica ou econômica. As pessoas pura e simplesmente querem viver uma vida ordinária, querem viver uma vida simples. E isso não é um problema. Todos são sonhos lícitos, todos são sonhos legítimos. A gente observa aqui que até mesmo dentro do que é empreendedorismo, não só a gente tem empreendedores e realizadores, mas dentro dos empreendedores a gente tem uma enorme diversidade do que são os tipos de empreendedor, né? Empreendedores mais motivados, mais voltados para os desafios, outros não tão motivados, mas mais habilidosos, e o ótimo, quer dizer, o ponto desejável de comportamento do empreendedor, já que a gente está falando muito em comportamento hoje, é exatamente esse aqui, olha. O empreendedor pleno, ele é motivado, e ele não precisa ser absolutamente motivado, mas precisa ter motivação, e ele tem habilidades, porque ele não só busca desafios, mas ele também está preocupado em ser assertivo, em ser eficaz. E isso é algo tão importante quanto a motivação. Então, observem que quando a gente fala nessas habilidades, a gente está falando de disciplina, mas a gente também está falando de criatividade. A gente está falando de motivação, mas a gente também está falando sobre eficácia. Eu vou propor a vocês uma breve pausa, e em breve a gente vai voltar falando disso aqui, olha. A gente vai falar de algumas tarefas práticas que eu vou deixar à disposição para que vocês realizem, ok? Eu acredito que é uma experiência positiva, a gente está trabalhando nesse modelo híbrido, em que hora é síncrono, hora é assíncrono. Espero que todos vocês assistam esse vídeo. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Um abraço e até já. Tchau, tchau.